Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. São Paulo estraga a relação com Pedro na reserva e sua saída do Flamengo ganha força. Atleta abandonado por São Paulo é pedido pela torcida do Flamengo. Flamengo age na calada da noite e futuro de Matheus França fica quase acertado. Flamengo tomando o chapéu do Corinthians por jogador. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Sem jogar desde a vitória de 2-1 contra o Atlético Paranaense no Maracanã pela Copa do Brasil, o volante Eric Pulgar se recupera de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita e segue sem data prevista para retornar. Essa informação foi confirmada pelo próprio técnico Sampaoli na entrevista coletiva depois do empate contra o América Mineiro nesse sábado. A respeito do Pulgar, sinceramente ainda não sei quando ele vai voltar. Lamento, é um jogador que vinha nos ajudando muito e não está à disposição agora, pontuou o Sampaoli. Sem o Eric Pulgar, o São Paulo vai ter à disposição para esse jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, os volantes Alan, Thiago Maia, Gerson e Vitor Hugo. Aí eu te pergunto, você acha que o Eric Pulgar vai fazer falta para esse jogo aí contra o Grêmio? Coloca aí! Após diversas polêmicas envolvendo a arbitragem brasileira, a CBF decidiu promover treinamentos para todo o quadro de árbitros envolvidos nos próximos jogos dessa fase da competição mata-mata nacional. Os árbitros da Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio e Rafael Claus, foram os escolhidos para apitar as partidas das semifinais da Copa do Brasil. O Wilton Pereira ele vai apitar Corinthians e São Paulo na terça-feira, dia 25. E Rafael Claus, Grêmio e Flamengo na quarta, 26. A iniciativa foi tomada pela CBF após a arbitragem ser alvo de diversas críticas nos últimos jogos das competições brasileiras. Além do Wilton Pereira Sampaio e do Rafael Claus, a concentração e treinamento vai se estender a todos os outros 17 árbitros envolvidos nos jogos decisivos da Copa do Brasil, incluindo o quarto árbitro e os assistentes de VAR. O programa começou ontem no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. As atividades incluirão atletas convidados e revisão dos lances em VAR, no intuito de promover um simulador para as partidas. A preparação física, tática e psicológica para todos os envolvidos nos jogos fazem parte do cronograma do curso. É isso aí, acho que está precisando mesmo aí de uma reciclagem, o negócio está feio. Apesar da atuação contra o América Mineiro que não convenceu, a torcida do Flamengo fez questão de chamar a atenção para um jogador que atualmente é reserva no time. Trata-se do nosso querido zagueiro Rodrigo Caio, supercampeão, que foi aclamado pela torcida do Flamengo nessa partida antes do jogo aí começar o jogo do América. Desde que o São Paulo assumiu, o Rodrigo perdeu bastante espaço no elenco e já está há 23 jogos sem entrar em campo, mas durante a partida contra o Atlético Mineiro, podia-se ouvir os pedidos incessantes vindo da torcida para que o jogador entrasse em campo. A torcida nas mídias sociais também pediu por uma oportunidade ao jogador, principalmente por Rodrigo Caio estar em plena forma física e apresentar boas condições de jogo. Não sendo aproveitado pelo técnico, o futuro dele fica ainda mais incerto. Isso porque o contrato com o clube vai até o final do ano e até o momento a diretoria não esboçou nenhuma reação para uma possível renovação do jogador de 29 anos. Por outro lado, o jogador tem aí o desejo de permanecer no Flamengo e nessa segunda janela de transferências desse ano, o Rodrigo Caio chegou a ser sondado por alguns clubes como Cruzeiro e São Paulo. O clube, inclusive, que o revelou, mas as negociações não avançaram. Aí eu pergunto, e você, acha que o Rodrigo Caio merece mais oportunidades nessa zaga do Flamengo? Coloca aí! Com o empate de ontem de 2-2 entre Botafogo e Santos na Vila Belmiro, sem público, a diferença de 12 pontos para o Flamengo continua. Vale destacar que o Botafogo perdia por 2-0 no segundo tempo
e foi lá e buscou o empate nos minutos finais. Inclusive, o segundo gol foi nos acréscimos. E com o empate de ontem contra o América Mineiro, o Flamengo foi ultrapassado pelo Grêmio, que ao vencer o Atlético Mineiro no sábado, pulou para a vice-liderança com 29 pontos, contra 28 do Flamengo, que está empatado com o Palmeiras, levando vantagem apenas pelo número de vitórias. São 8 do Flamengo contra 7 do Porco. Nesse domingo, o elenco teve folga e a representação do plantel do Sampaoli vai ter foco total no jogo contra o Grêmio para essa quarta-feira na Copa do Brasil. E está marcada aí a representação para 9 horas da manhã no CT do Ninho do Urubu. Vale destacar que o Flamengo é a equipe que mais gera boas oportunidades de gol e também é o que mais perde gols. O Flamengo tem a média de 2,9 chances claras criadas por rodada. São 28 gols marcados, o que põe o Flamengo aí como o melhor ataque do Brasileirão, dividindo esse posto com o Palmeiras. Mas esse mesmo Flamengo perde em média 1,8 oportunidades de gol por partida. Nessa partida aí contra o América Mineiro, esse número chegou a 7 chances perdidas. E com esse empate, o Flamengo ficou muito próximo de alcançar a marca incômoda de 100 rodadas sem liderar o Brasileirão. A última vez que isso aconteceu foi no título de 2020. Preocupante. Maravilha, se você está curtindo esse programa, se você acha que eu mereço o seu reconhecimento, então me ajuda aí, porque aqui eu não cobro nada de ninguém e nem tampouco eu tenho esse negócio de propaganda, anúncio. Eu já tive aqui, inclusive, vários convites para isso, mas eu recusei todos eles porque aqui é Flamengo na veia, Flamengo o tempo todo. Portanto, meu amigo, minha amiga, eu só tenho você para me ajudar. Não esquece, então, manda a brasa no like agora para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral. Aperta o botãozão vermelho ali, inscrever-se. Aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu! Torcedores do Flamengo se revoltam com o Sampaoli depois do empate contra o América Mineiro. No fim do jogo, o Jorge Sampaoli ficou na bronca com parte da torcida do Flamengo, que o criticou pelo trabalho que ele vem fazendo no Flamengo. Até o momento, ele tem 14 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Além disso, o Flamengo marcou 48 gols e sofreu 24. Algumas postagens na bronca com o Sampaoli diziam, aspas, todas as vezes que o time tem tempo para treinar, volta pior. Na medida em que Sampaoli implementa suas ideias, o time piora. Fecha aspas. Outra, um time que tem 2 melhores atacantes do continente não pode abdicar de jogar com eles em prol de um esquema totalmente avesso. Fecha aspas. Outra, o Flamengo de Sampaoli não evolui de forma nenhuma. É impressionante. Eles não conseguem ter uma atuação convincente sequer. Isso aí é muito preocupante. Mais uma aqui, Sampaoli tem que ser demitido hoje, urgentemente, fora pelado. E os argentinos não podem nem ouvir falar no nome do Sampaoli, porque começam logo a espumar de raiva, porque ele afundou a seleção do país deles na Copa da Rússia, brigou até com o Messi. E mais um aqui, Sampaoli, mais sorte do que um bom trabalho no Flamengo. Se é o Vitor Pereira, aliás, Vitor Ruim e Azarado Pereira, se é ele, nesse jogo de sábado, já tinha tomado uns 3 gols e perdido o jogo. E por isso o Flamengo do Sampaoli tem resultados infinitamente melhores do que joga. Ou seja, uma bolinha michuruca para o tamanho do elenco mais bem pago do continente sul-americano. Aí eu te pergunto, você acha que o Sampaoli está fazendo um bom trabalho no Flamengo? Coloca aí. Na noite de ontem, segundo informações do jornal O Dia, o Flamengo teve outra derrota fora de campo. Um dos principais alvos do clube no mercado da bola para essa janela, o zagueiro Lucas Veríssimo, de 28 anos, vai vestir a camisa de um rival, porque está sendo emprestado pelo Benfica para o Corinthians até 30 de junho de 2024. Inclusive, minutas já foram trocadas entre os clubes para a concretização desse negócio. E assim, o Flamengo toma um chapéu do clube paulista. Lembrando, né, pessoal, que o Corinthians tem uma dívida na casa de R$1 bilhão. Na web, torcedores do Flamengo ficaram na bronca com a falta de empenho do Marcos Braz, o chamando de fanfarrão.
porque ele está vendendo ou emprestando os crias do ninho, anunciou que traria reforços para essa janela e não trouxe ninguém. E ainda por cima, toma aí um chapéu do Corinthians, um time totalmente endividado. Aí eu te pergunto, você acha que o Braz está demorando demais para contratar nessa janela aí que fecha no dia 2 de agosto? Você acha que ele ainda consegue trazer algum reforço? Coloca aí. Manchete, informação quente dos bastidores. Flamengo age na calada e futuro de Matheus França fica quase acertado. Depois de muita especulação nos bastidores, o Flamengo vai decidir o futuro do Matheus França. Desde o início do ano que ele vem despertando o interesse de times da Europa e, com isso, a diretoria do Mengão deve bater o martelo sobre a sua venda. Segundo informado pelo portal Wall Sports, o Bayer Leverkusen da Alemanha, o Lyon da França e o Newcastle da Inglaterra foram os primeiros times a demonstrarem interesse no jogador. O Chelsea da Inglaterra também sinalizou e era um dos favoritos, porém isso aí mudou. Apesar de ter recusado a primeira oferta do Crystal Palace da Inglaterra de 15 milhões de euros, é provável que o Flamengo aceite a nova proposta do time inglês pelo jogador. Ainda de acordo com a mesma fonte, é possível que as tratativas entre as partes cheguem à casa dos 100 milhões de reais, porque pode ser pago até 19 milhões de euros. O Flamengo quer 25 milhões de euros, cerca de 132 milhões de reais na cotação atual, num pacote que inclui bônus e metas atingidas. As negociações estão bem avançadas e o dono do Crystal Palace e do Botafogo, John Textor, vê a chegada do França com bons olhos. Com isso, ele tem chances de sair da Gávea ainda nessa janela. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo deve vender o Matheus França agora? Coloca aí. Manchete, Sampaoli estraga a relação com Pedro na reserva e a saída dele do Flamengo ganha força. Uma das principais críticas da torcida e da imprensa sobre o Sampaoli no Flamengo é deixar o nosso querido Pedro no banco. Os números estão aí para piorar ainda mais a decisão do treinador. Em 36 jogos na temporada, Pedro marcou 26 gols e, no empate contra o América Mineiro, ele foi só entrar nos minutos finais e com aquela cara visivelmente contrariada. Há algumas semanas o Sampaoli explicou que pretendia aplicar uma mudança no posicionamento do Pedro, porque ele costuma preferir atacantes mais móveis em seus times do que aquele que fica mais plantado de referência. E com isso, ele foi duramente criticado por setores da imprensa e até mesmo pelo nosso eterno artilheiro Nunes, ídolo campeão mundial de 81. Nesse jogo de sábado, ele entrou com um ataque formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. A escalação que encantou o Brasil em 2019 não surtiu efeito e a ausência do Pedro fez a nação reclamar demais do argentino nas redes sociais. E por isso o Sampaoli falou, aspas, ele está bem, foi uma decisão minha, eu tomo as decisões que penso. O time hoje jogou com muita gente na frente. Eu escolho o jogador e que penso que está melhor para jogar. Então, na hora que estiver bem, vou contar com ele, porque é uma posição de ataque. Para muitos torcedores, essa explicação soou como arrogante e não convenceu grande parte da torcida do Mengão. Vale reforçar que o Pedro, de 26 anos, vem sendo assediado por clubes do exterior e nessa janela recusou uma proposta excelente do Al Hilal, que ofereceu salários 6 vezes maiores do que ele recebe no Flamengo. E, além disso, o Tottenham da Inglaterra também quer contar com ele para substituir o Harry Kane, que tem chances de sair do clube em 2023. O passe do Pedro está avaliado pelo Transfermarkt em 22 milhões de euros. A sua multa rescisória para clubes do exterior é de 120 milhões de euros, cerca de 660 milhões de reais. E hoje ele ganha acima de R$1 milhão por mês no Flamengo e passaria a ganhar no Al Hilal 6 milhões de reais por mês. Aí eu te pergunto, quem você acha que deve ser o titular nesse esquema aí do Sampaoli? O Pedro ou o Gabigol? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para o meu amigo Luiz Farias, de Arapiracas, Alagoas. Alô, Luiz Farias. Alô, torcedores do Flamengo de Arapiraca, em Alagoas.
Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para o meu amigo de sempre, Leomar Gonçalves, e seus excelentes comentários. Vou mandar também para sua esposa lá de Lapa, no Paraná. Alô, Léo. Alô, esposa do Léo. Alô, torcida do Flamengo aí de Lapa, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Mandar também para o meu amigo novo aqui, Roger Fernando Zimmermann, lá de Blumenau, Santa Catarina. Alô, Roger Zimmermann. Alô, moçada flamenguistas de Blumenau, Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Pro Jailton Souza, de João Pessoa, na Paraíba. Alô, Jailton Souza. Alô, flamenguistas de João Pessoa, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!